Olá, aqui é o professor Roberto Medeiros. Estamos aqui para mais uma aula do nosso módulo de segurança do trabalho. Seja bem-vindo. Última aula a gente já começou a falar um pouquinho sobre a NR26 e hoje a gente vai falar sobre a NR29, Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. Você já teve a oportunidade de conhecer um porto? Já foi em algum semelhante, alguma coisa parecida? Bem, essa aula nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque as normas, existem normas específicas conforme o tipo de segmento, conforme o tipo de atividade econômicas. E os portos são um tipo de atividade econômica que emprega muitas pessoas, muita gente trabalha ali e aí tem uma legislação específica de segurança para esse tipo de atividade. Então vem comigo, a gente vai olhar mais detalhes aí sobre essa NR29. Quando a gente começa a ler a NR29, a gente já vê para que ela serve, para onde ela vai ser aplicada. A NR29, a aplicação dela são para os trabalhadores portuários em operação. Pode ser na terra, pode ser em alto mar, tá? E assim como aos demais trabalhadores que tanto a bordo como em terra, né? Tanto a bordo como em terra. É importante você entender isso, né? Porque às vezes o navio ele pode estar a bordo, né? Os trabalhadores podem estar ali perto do porto, tá? Ou não, ou pode ser uma estação ali que está recebendo esses navios. Assim como aos demais trabalhadores que exerçam atividades nos portos organizados e instalações portuárias de uso privativo e retroportuários, situado dentro ou fora da área do porto organizado. Então, falar em porto, quer seja privado, quer seja do governo, a gente tem que aplicar o que a NR29 ela define. E é interessante que essa norma, ela fala de algumas coisas que tem que ter em todo porto. Uma delas é o programa de controle à emergência e o plano de ajuda mútua. Isso é uma coisa interessante, porque normalmente num porto tem várias empresas, tem funcionários de diferentes tipos de empresas. Então é interessante porque algumas coisas acabam sendo unificadas. E esse plano de ajuda mútua é justamente para haver a integração dessas diferentes empresas e elas poderem se ajudar. Porque são situações que podem acontecer, que se acontecerem vão envolver várias empresas, funcionários de diferentes empresas. E aí eles têm que se ajudar. Para quê? Para minimizar aquele problema. Porque o erro de um pode afetar vários outros e a gente já vai ver algumas fotinhas que mostram isso. Então esse plano de controle de emergência, ele deve ter informações sobre incêndio ou explosão. O que faz? Quais são as medidas preventivas? O que a pessoa deve fazer? Então tem que estar previsto isso. Se vazar um produto perigoso, o que deve ser feito? O que deve ser observado? Então isso também tem que estar previsto antes de acontecer. E as pessoas têm que estar treinadas antes disso acontecer. Queda de homem ao mar. Então é outra coisa que pode em algum momento acontecer. Tá? Alguém perdeu o equilíbrio por algum acidente, por algum motivo. E aí, o que faz? Como é que resgata? Onde é que estão os equipamentos mais próximos de resgate? Então isso todo mundo tem que saber. Tá? Condições adversas de tempo que afetem a segurança dos operadores portuários. Então as condições adversas são várias, né? Pode ser um temporal, pode ser uma chuva intensa, pode ser o frio, pode ser ventos muito fortes, então vai depender do ambiente e aí tem que se analisar. Existe esse risco? Existe. Quais são as medidas preventivas para esse risco? O que deve ser feito? O que pode, o que não pode fazer nesses momentos? Tem que estar previsto isso com antecedência. E poluição ou acidente ambiental, o que fazer e socorro a acidentados. Tá? Então, o meio ambiente pode ser afetado com o meio ambiente, pode ser afetado com um acidente, um derramamento, por exemplo. Tá? E aqui tem a questão aqui de vítimas que podem acontecer devido a um acidente, aí o que fazer, como prestar esse primeiro socorro. Tudo isso tem que estar previsto com antecedência. Tem que estar previsto, cada empresa, os trabalhadores que estão ali têm que estar treinados para poder ajudar e ter conhecimento sobre todos esses assuntos, se eles vão trabalhar nesse tipo de atividade. Olha aqui o que a gente falou, como é importante
essa questão de segurança, ó. O erro, às vezes, de uma pessoa vai envolver vários containers que são de diferentes tipos de empresa, que tem diferentes tipos de trabalhadores de diferentes empresas aqui, mas você vê que todos são afetados por erros, por acidentes. Pode, às vezes, não envolver vidas, mas com certeza envolve um custo material muito grande nesse caso. E aí é interessante que a NR29, ela não fala de SESMIT, a gente é muito acostumado com a sigla SESMIT lá na NR4, mas na NR29 não é SESMIT, lá é o Serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalho Portuário, uma tal de SESTP, se é que pode se chamar assim, tá? Então, esse serviço de engenharia, de segurança e medicina do trabalho, ele é um pouquinho diferente do que é previsto na NR4. Na NR4, se você tiver uma empresa com grau de risco 4, a partir de 50 funcionários, obrigatoriamente você já tem que ter um técnico de segurança. Aqui, a empresa tem mais de 20 funcionários, ela já tem que ter um profissional focado nessa questão de prevenção de acidentes. E conforme o número de trabalhadores forem subindo, aumenta o dimensionamento, o quadro desses profissionais. A CIPA, comum CIPA, que a gente ouve falar lá na NR5, aqui também ela muda de nome e ela muda o dimensionamento também. Então, quando a gente falar do trabalho portuário, a gente vai saber que a partir de 20 trabalhadores, a empresa já tem que organizar uma comissão de prevenção de acidentes, tá? Tanto representante aí do empregador, quanto representante dos trabalhadores. Então, é uma tabela diferente. Você não vai olhar na tabela da NR5 se você está trabalhando numa empresa portuária, tá? A NR29 ainda, ela continua falando que somente pode operar máquinas e equipamentos aquele trabalhador habilitado e devidamente identificado. Então não é só ir lá e trabalhar de qualquer jeito, não, tem que ter pré-requisitos antes. E não é permitida a operação de empilhadeiras sobre as cargas estivadas que apresentem piso irregular ou sob quartéis de madeira. Então essa é comum, né, ver empilhadeiras, é comum ver içando equipamentos, então tem toda uma normativa em cima disso, e aí é claro que não vai poder andar com uma empilhadeira se o piso não estiver corretamente adequado em condições de segurança. Também não é permitida a operação de empilhadeira sobre as cargas estivadas que apresentem piso irregular, e os equipamentos terrestres de guindar e os acessórios neles utilizados para içamento de cargas devem ser periodicamente vistoriados. Então tem aquelas cintas, não tem, né, para transportar para um lado, transportar por outro. Então tem toda uma normativa em cima disso. Porque esses equipamentos, eles têm que passar por uma vistoria. Essa vistoria, a pessoa física ou jurídica que for fazer, ela tem que estar registrada no CREA e emitir uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica para aquele serviço que está sendo feito, falando, ó, esses equipamentos estão bons, pode continuar que não vai estourar nenhum deles. Então olha aqui, ó, um exemplo lá, está içando aqui um container para descer, para ir para o carregamento, para ir para o seu destino final. Então, todo esse processo de içamento aqui, ele deve ser periodicamente revisado, inspecionado, validado, ó, tá bom, pode continuar, segue. Ah, não, esse aqui não tá, ó, tá desfiando aqui, e já tá vendo aqui que esse cabo de aço, essa cinta, já tá desfiando, não vai servir mais não, tem que substituir. Então, é assim que funciona aqui na NR29, ó. Todo equipamento de guindar deve emitir sinais sonoros e luminosos durante os seus deslocamentos. Então vai ir para um lado, vai ir para o outro, para que as pessoas consigam perceber que está tendo alguma coisa diferente ali. Normalmente esses equipamentos, eles têm muitos pontos cegos, então o operador às vezes não vê o todo, e às vezes pode ter uma pessoa ali no entorno, por isso a importância da questão do sinal sonoro e luminoso. E o plano de controle de emergência da instalação, eles devem constar todas as medidas para prevenir acidentes pela ação do vento. Então essa é uma outra questão que influi muito na questão da segurança. Imagina estar içando um container de várias toneladas e vem um vento. Então a resistência dessas cintas, desses cabos de aço, é outra se não tiver vento.
E se tiver vento, é lógico que o peso vai ser maior. Então, tudo isso tem que ser analisado de forma preventiva para não acontecer um acidente. Então, olha só aqui um exemplo, né, da área portuária, está aqui os containers, e não foi tomado os devidos cuidados, e aí o incêndio tomou conta ali. E facilmente isso é espalhado para os outros, e a tragédia ela pode ser grande, o desastre pode ser grande, por isso que a gente tem que trabalhar de uma forma preventiva. Ó. É proibido o transporte de materiais soltos sobre a carga ligada, né? Então, tá lá içando um container e tem coisa solta. Não, não pode. A movimentação área de cargas deve ser necessariamente orientada por sinaleiro, devidamente habilitado. Ó. Então esse sinaleiro vai estar com uma roupa, vai estar talvez com um apito, com um sinalizador, e tem que obrigatoriamente ter essa figura do sinaleiro. Não é permitido a permanência de trabalhador sob container quando ele estiver sendo movimentado. Ah, não, vou pegar uma carona aqui com esse container para mim ir de um lugar no outro. Não, isso é igual as máquinas e equipamentos que a gente vê aí nas fazendas. O lugar é só para uma pessoa, não para ficar carregando outras pessoas. Então essa foi uma abordagem aí nessa NR 29, Segurança e Saúde no Trabalho, nessa área portuária. Tem muito detalhe ali, então não deixe de pegar, baixar a NR 29 e dar uma lidinha na íntegra, que tem muito mais coisa boa para você aprender lá. Então a gente fechou a NR 26, fechamos a NR 29 e na próxima aula nós vamos falar sobre a NR 30. Então eu aguardo você. Tenha aí bons estudos e vem comigo que na próxima aula tem muita coisa boa te esperando. Até a próxima!